Muito bem, dando sequência, porque a Comissão Parlamentar de Inquérito de 8 de janeiro vai analisar pedidos e deve chamar o ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres, e também o ministro da Justiça, Flávio Dino. O Bruno Pinheiro está conosco agora ao vivo de Brasília, fala lá o cenário lá do Senado, né, no Salão Azul. Bruno, então, a grande expectativa agora, ao que tudo indica, haverá um dia apenas, sempre às quintas-feiras, então, as oitivas aí da CPI de 8 de janeiro. Muito bom dia, uma ótima semana para você, Bruno. E já tem gente reclamando que é necessário aumentar essas oitivas, viu? A você um ótimo dia, quem nos acompanha, excelente semana, sempre uma alegria, uma honra e uma satisfação. Vamos lá então, na quinta-feira. Exatamente isso, essa reunião vai acontecer uma vez na semana. Alguns nomes da oposição já estão com uma expectativa de instalar uma subcomissão. Aí sim é acelerar essas oitivas. E aí, justamente respondendo, o ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança do Distrito Federal, Anderson Torres, que já foi solto, já está em sua residência com várias medidas cautelares, usando a tornozeleira eletrônica, inclusive. Essa é a expectativa, que ele seja ouvido aqui na investigação nesta CPMI que foi instalada na última quinta-feira sobre os atos do 8 de janeiro. Isso é a oposição. Aliás, os aliados que estão querendo ouvir Anderson Torres. Já na oposição, eles esperam ouvir o atual ministro, Flávio Dino, ministro da Justiça, que inclusive ele estava aqui na capital federal durante as invasões. Inicialmente chegou a responder que ele assistiu, que ele estava aqui no Ministério da Justiça. Ele já foi ouvido algumas vezes aqui no Congresso Nacional e a oposição espera chamá-lo novamente. Além de envolver esse ex-ministro e o atual ministro, aproximadamente 50 militares, envolvendo inclusive a alta cúpula da Polícia Militar. Eles são aguardados aqui também nesta CPMI. São vários requerimentos, vários realmente, não só de aprovando os nomes para que sejam ouvidos, e também envolvendo outras imagens que estão sobre sigilo, inclusive as imagens aqui do Congresso Nacional. Então, esta semana já inicia com essa expectativa, os requerimentos que serão analisados, e a gente vai aguardar o nome número 1 que vai ser chamado para ser ouvido aqui nesta CPMI do Congresso Nacional. Aguardado com muita expectativa, é uma CPMI que já tem a expectativa de se estender durante 6 meses. Até o finalzinho do ano, a gente vai assistir toda essa investigação e o que deve acontecer entre aliados do governo Lula e oposição diante de uma investigação do 8 de janeiro, essas invasões na capital federal. Marcelo Matos. Agora, Bruno, a gente sabe também que existe uma CPI que já foi instalada, está aberta na Câmara Legislativa do Distrito Federal. Ainda não recebeu essa comissão informações do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, sobre os ataques, Bruno? Houve um encontro com Alexandre de Moraes, essa visita na Suprema Corte, e houve esse compromisso entre os representantes e o relator, que é o atual ministro Alexandre de Moraes do STF. Só que esses representantes, o atual deputado Chico Vigilante, inclusive reclamando que eles não receberam uma linha sequer sobre essas investigações, informações que são sigilosas e seriam repassadas a fim de auxiliar nas investigações e de também acelerar essas oitivas nesta CPI no Distrito Federal. Já são 60 dias após esta visita e nenhuma informação foi compartilhada. Eles ainda estão aguardando receber essas informações, alguns nomes de financiadores inclusive, mas até agora este compromisso não foi honrado, é o que nós chegamos a ouvir, e que alguns nomes estão reclamando, inclusive usando as redes sociais, aguardando esse repasse de informações do ministro Alexandre de Moraes. É importante ressaltar
que agora ambas as investigações estão em andamento, além de uma investigação na Suprema Corte, que é o inquérito do 8 de janeiro, com várias operações da Polícia Federal, já resultando em diversos alvos, inclusive em réus agora após os julgamentos no STF, inclusive que está em andamento, encerrando no dia 29. A gente aguarda esse resultado e se essas informações serão enviadas ou se somente essa investigação ficará sobre a responsabilidade no STF. Marcelo Matos. Bruno Pinheiro, daqui a pouco você volta conosco aqui na programação da Jovem Pan. Valeu, Bruno. Quero ouvir o Cristiano Vilela. Cristiano, é muito diferente, né, da CPI da Covid. O governo Bolsonaro, ele ficou totalmente desarticulado, em minoria na comissão. A gente observa que o governo Lula aí tratou justamente de ter maioria, portanto, controlar de fato a CPMI aí mista, né, Câmara e Senado. E essa, diferente da CPI da Covid, que era oitiva todo dia, depoimento todos os dias, nós teremos então apenas às quintas-feiras, então essa expectativa. E essa CPI também lá da Câmara Legislativa, que não avança praticamente. Então o que a gente pode imaginar, né, Cristiano? A expectativa é que Bolsonaro seja levado lá, portanto, à CPMI, muita polêmica, discussão, mas o que pode sair de fato em relação ao dia 8 de janeiro lá em Brasília? Olha, Matos, com relação a essa comissão que está acontecendo na Câmara Distrital do Distrito Federal e que não está tendo o envio das informações necessárias por parte do Judiciário, isso sim é um elemento que carece de uma manifestação mais firme por parte do Parlamento, por parte do Poder Legislativo, porque aí sim nós estamos tendo um conflito entre poderes, né? Onde um poder, de alguma forma, não está dando elementos, não está permitindo que o outro poder, que tem competência constitucional para isso, possa desenvolver suas atividades. É muito mais útil que os nossos parlamentares, especialmente os de oposição, se foquem nesse tipo de briga, que é uma briga muito mais importante, muito mais estratégica, do que ficar tentando vir com manifestação por parte de um julgamento pontual do Deltan Dallagnol. Com relação à CPMI, na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, né, CPMI que envolve o Congresso Nacional, o governo está fazendo o seu jogo. Veja que colocar as sessões de quinta-feira tem o cuidado para não afetar o andamento das atividades parlamentares às terças e quartas-feiras. Então, tendo alguma rusga na quinta, tem aí a semana inteira até a próxima terça-feira para o governo eventualmente trabalhar para jogar panos quentes. Isso, enfim, é um comportamento deplorável por parte do governo. Agora, cabe à oposição ter sabedoria para tentar driblar essa zaga robusta criada pelo governo, porque tem muitos elementos que precisam vir à tona com relação a essas ocorrências de 8 de janeiro. Sem dúvida, né, Cristiano, você tem insistido nessa análise, né, de que essa questão da lacração, né, do deputado ir lá, filmar, depois colocar na rede social, isso não vai levar a lugar nenhum. De fato, a investigação precisa ser técnica, com dados aí que a comissão tem esse poder até de exigir, de fazer aí a sua análise. Agora, a gente não pode imaginar mera discussão como foi praticamente na abertura da comissão. Exatamente, Matos. Isso me lembra, para usar de novo um exemplo do futebol, me lembra aquele jogador que gosta de fazer firula, mas não vai com a bola para o gol. Esse jogador, ele pode fazer uma jogada bonita, mas ele não ajuda em nada ao time. E é isso que a gente precisa pensar e refletir com relação, especialmente ao nosso parlamento. Nós temos que ter um parlamento que pense estrategicamente o que vai fazer para que as investigações possam surtir efeitos. Não basta tirar foto, fazer live, fazer malabarismo. A gente tem que ser assertivo, buscar realmente formas de se encontrar e se descobrir o que de fato aconteceu naquele episódio do dia 8 de janeiro.